convidar aqui, por favor, o Igor. O Igor está com a Camila aqui nessa manhã. O Igor está pastoreando a Igreja Batista Nacional, Igreja Batista Renovada de Buritama. E ele vai trazer a palavra ao nosso coração agora de manhã e à noite também. Eu gostaria que você estendesse as mãos para cá e que você orasse pela vida do Igor, para que o Espírito Santo usasse nessa manhã para falar ao nosso coração como igreja. Pai, obrigado pela vida do Igor. Nós, Senhor, colocamos ele nas Tuas mãos nessa manhã, rogando ao Senhor que o Teu Espírito possa usá-lo, que a Tua igreja seja edificada, confrontada, consolada, animada pela Tua palavra, que as palavras nos lábios dele sejam uma palavra profética para o nosso coração, que o Senhor abençoe a vida dele e a Camila, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz de Jesus sobre cada vida, amém? Bom, eu priorizo sempre uma mensagem expositiva, de pegar um texto, discorrer o texto, mas como hoje é um culto temático, domingo da Igreja Perseguida, eu quero aproveitar a oportunidade para transmitir uma mensagem e com o intuito de que haja identificação entre nós e eles, tá legal? Eu andei lendo algumas coisas sobre a missão Portas Abertas e eles relataram a história dessa cristã Yahu, e ela fala uma frase que isso me deu um start a respeito daquilo que eu queria falar. A frase dela assim, que é: meu maior medo não era morrer na prisão, mas sim negar a Cristo. Essa é a frase dela, que o maior medo dela não era morrer na prisão, mas negar a Cristo. Existem duas realidades que acompanham diariamente todo cristão norte-coreano: a morte e o negar a Cristo. E em cima dessas duas frases, dessas duas realidades, eu queria transmitir uma mensagem. Eu vou citar alguns textos bíblicos, e apenas no final eu convido vocês para a gente fazer uma leitura junto e uma aplicação, ok? Bom, todo convite de Jesus para nós seguirmos e nos tornarmos discípulos exige um alto sacrifício. Tudo começa com um alto sacrifício. Em Lucas 9, 23, Jesus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. O que Jesus está querendo dizer aqui? Está querendo dizer assim, para você, é necessário você perder a si mesmo para você encontrar a si mesmo. É necessário você não viver mais para si, mas para Deus e ao seu próximo. A nossa primeira decisão para seguir a Jesus é um sacrifício, é a morte do nosso eu, é um abandono do velho homem. No diálogo de Jesus e Nicodemos, relatado em João 3, Jesus disse: Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Ao se referir à água, ele está se referindo ao batismo, que Paulo vai dizer em Colossenses 3:13, em outros textos, que, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O batismo nada mais é que o significado morte, nós sepultamos a nossa vida em Cristo. Além disso, ele vai falar também que é necessário nascer do Espírito. Por quê? Porque nós estávamos tão vivos para a carne e mortos para o Espírito, mas agora nós morremos para a carne e nascemos para o Espírito de Deus. Agora a nossa nova natureza é uma natureza espiritual. E Jesus vai seguindo falando tantas vezes, ele vai dizer assim sobre o vinho novo. Ele vai dizer que o vinho novo não se coloca em odres velhos, mas se coloca em odres novos. Por quê? Porque a velha estrutura não é capaz de suportar uma nova estrutura. O que Jesus está querendo dizer para a gente? Que o que Ele estava trazendo para nós, uma nova vida, essa velha vida que nós temos não é capaz de suportar. E Ele relata de uma outra forma a respeito do remendo. Quando Ele vai dizer assim, não se coloca remendo novo em vestes velhas, porque o remendo novo consumirá a velha. Troca-se as vestes, tira a veste velha e coloca uma veste nova. Ao falar de veste, está falando também de uma nova estrutura, de uma condição nossa perante Deus. Ao se referir a isso, qual que era a lição de Jesus? É que a minha e a sua vida velha não serve mais para nada. Nós precisamos se vestir de uma nova vida, e essa nova vida é a vida de Jesus. O que ele está apresentando desde o início? Que para você começar a viver uma vida com ele, é necessário você deixar a sua para trás, é necessário você morrer. De alguma forma você vai ter que fazer um auto sacrifício, abandonar a si mesmo.
perder a si mesmo, para encontrar a Jesus e encontrar o que Ele tem para nós. Em João 12, 24, Jesus diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que Jesus está fazendo aqui é uma comparação entre aquele que deseja viver para si. Ele diz: esse está vivo, mas morto para Deus. E aquele que está morto para si e vivo para Deus, ele diz: esse está morto, mas tem poder de vida. Tanto que ele complementa no versículo 25, o seguinte: quem ama a sua vida, a perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. A figura que Jesus usa aqui como comparação é a figura do grão de trigo. E o que ele está querendo dizer? Que o grão de trigo vivo está morto, e o grão de trigo morto está vivo. A morte do grão é não morrer, enquanto a vida dele é morrer para dar vida. Essa comparação apresenta duas lições para nós. O grão vivo está morto pela sua improdutividade. Por quê? Porque para ele começar a produzir, é necessário que ele morra. Porque se ele insistir em tentar viver do seu jeito, da sua forma, ele continuará vivo, mas sem qualquer poder de dar vida, sem qualquer poder de gerar vida e sem qualquer capacidade de produção. É por isso que o próprio Jesus diz que ele fica só, porque ele tenta existir como um grão, sendo que se ele morresse, ele ressurgiria como uma espiga e diversas outras sementes. Agora, ele vai trazer a segunda lição para nós, que o grão vivo, o grão morto, está vivo pela sua produtividade, porque ao morrer, ele é plantado na terra, ele morre, então ele se torna um trigal. E aí ele produz espigas e outras sementes, e assim ele é capaz de dar vida e multiplicar vida. A morte do grão não é viver, é dar vida. E esse é o propósito que Deus quer de nós. Quando nós olhamos para os cristãos das igrejas perseguidas, em especial os nossos irmãos norte-coreanos, nós percebemos que a perseguição e a morte acompanham eles diariamente. Então, todos os dias eles estão tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. Agora, essas coisas como morte e perseguição, nunca foram e nunca serão o problema ou o impedimento para o crescimento da igreja. Mas, pelo contrário, sempre foram a ignição ou combustão para que a igreja crescesse. Desde o princípio, quando a igreja nasceu, a igreja primitiva, ela nasceu, mas o seu crescimento se deu pela primeira perseguição, e quando um grão de trigo chamado Estevão, em Atos 6 e 7, ele deita no chão, ele morre, e ele repete a mesma cena de Jesus Cristo, entregando a sua vida para os outros, para que eles pudessem receber a vida de Jesus. A pergunta que eu sempre faço ao olhar para uma realidade dessa é: por que esses norte-coreanos se tornam cristãos? De uma maneira mais clara, num lugar onde não há nenhum benefício social, por que eles se tornam cristãos? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual o benefício que eles ganham em se tornarem cristãos? Sendo que, pelo contrário, a vida deles socialmente piorará. Por quê? Por algumas razões. Por causa da perseguição, do castigo, das prisões e da morte. A partir do momento que eles se tornam cristãos, eles passam a pertencer ao grupo mais perseguido e odiado que existe. Então eu fico pensando, por que será que eles se tornam cristãos? Sendo que, ao se tornar cristão, primeiro eles perdem a sua vida normal. Eles são vistos como opositor de um sistema. Isso não somente na Coreia do Norte, mas em muitos países onde existe a perseguição cristã. E segundo, eles perdem a família, porque a família não aceita a sua decisão de abandonar a tradição familiar e assumir agora uma nova fé em Cristo Jesus. Pense bem, perder uma vida normal e tranquila, perder a segurança da família, os laços familiares, perder a sua cidadania, o privilégio dentre o seu povo, para começar a lidar com perseguição e perigos de morte, que vantagem há nisso? Qual a resposta para se tornar cristão numa realidade como essa? O que eu e você podemos aprender com isso? Primeiro, eles perdem qualquer benefício social, familiar e cultural, para receber o maior de
todos os benefícios que é o relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Então eles abrem mão de qualquer benefício, porque eles sabem que eles receberam o maior, que é a sua comunhão com Deus. Ainda que os outros relacionamentos, como família, como cidadãos e os seus contemporâneos, se tornem ódio para si mesmo, mas eles desfrutam de um relacionamento de amor com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então eles entendem que para eles viver esse relacionamento foi necessário um sacrifício. Então, para eles desfrutar desse relacionamento, é necessário também um sacrifício da parte deles, porque todo amor na direção de Deus é necessário um amor sacrificial. De alguma forma você está morrendo para si mesmo, você está abrindo mão de muitas coisas, você está deixando e perdendo para depois receber. Segundo, eles perdem todos os benefícios desse mundo. E receberam o maior de todos, que era a comunhão com Deus. Ao perder todos os benefícios, qual é a outra vantagem que eles têm? Nenhuma, a não ser viver para o benefício dos outros. Então o que eles fazem? Eles já receberam o maior benefício de todos, que é a comunhão com Deus. E agora eles vivem para que outras pessoas possam também receber e desfrutar dessa mesma comunhão. Eles vivem na direção de Deus e na direção do seu próximo, dos seus irmãos, e não na direção de si mesmo. Por quê? Porque eles entenderam que você estará morto enquanto você se recusa a morrer. Quando você recusa a morrer, você já está morto. Então eles decidem viver para desfrutar do maior benefício, a presença de Deus. E segundo, para beneficiar os outros com a mesma presença. Qual é o oposto de autossacrifício que esses cristãos passam? Eu acredito que é o grande problema que nós cristãos brasileiros enfrentamos. O oposto do autossacrifício é a autorrealização. E o que é autorrealização? É quando você decide viver como grão, quando você decide viver por aquilo que você, os seus interesses, pelas suas coisas, você acredita que a sua fé em Cristo tem a ver com o quanto você recebe, se resumindo as bênçãos conquistadas e como a sua vida melhorou socialmente. Quando você acredita dessa forma, a sua vida está viva, mas a sua fé está morta. Bom, comparando com a frase inicial da nossa irmã norte-coreana Yahu, talvez seja essa a maior prisão da nossa fé: morrer e não negar a si mesmo. A morte da igreja não está, a morte da igreja está nos cristãos adaptarem a realidade do seu mundo, seja resumindo a cultura do seu país ou da sua cidade, e aceitar viver assim, como um normal, e nunca morrer para si, sendo um contraste para o seu mundo. Você já notou que quando Cristo faz a comparação da vida do cristão, ele usa exemplos, contraste? Por exemplo, em Mateus 5, do 13 ao 16, vai usar dois exemplos, que era o sal e a luz. O sal, ao dizer que nós somos o sal, ele está querendo dizer que nós somos o sabor e o conservador para alimento. Mas nesse caso, Jesus está olhando um único alimento, que era a carne. Porque a carne, além de precisar de sabor, ela também apodrecia rapidamente, então ela precisava de um conservador. Então, quando ele estava pensando no sal, ele estava pensando que daremos sabor e conservaremos. E esse papel era unicamente feito pelo sal. Mas notem, o sal é totalmente diferente da carne. Ele é o contraste dela. Além disso, ele também está sempre em menor proporção à carne, mas a sua capacidade de salgar dá vida à carne e conserva ela. Então, onde está o diferencial da carne? No seu sabor, no gosto dela e no conservante dela. E Jesus está querendo dizer que esse era o papel nosso como cristão. O sal só abençoa se ele for o contraste, porque diz que a partir do momento que decide ser um igual, ele se torna insípido e perde o seu sabor, e perde a sua capacidade, e ele não serve para nada. Mas ao ser o contraste, ele decide abençoar. Assim como nós cristãos, ao sermos contraste no mundo que nós estamos inseridos, nós iremos abençoar o mundo, sendo diferença. Mas a partir do momento que nós decidimos ser igual, nós já não somos mais bênção. No instante que vivemos como um igual, deixamos de abençoar, mas quando somos o contraste, que significa ser
totalmente oposto, nós abençoaremos. Ao ser luz, ele está querendo também fazer um outro contraste, Jesus. Está dizendo, ela é totalmente diferente, porque a luz, ela dissipa as trevas. Por mais que acontecer um blackout aqui em Araçatuba, a cidade está tomada por densas trevas. Se você acender um pequeno palito de fósforo, naquele instante, nem que se todas aquelas trevas tentassem cobrir a luz, não vence aquela pequena luz. Toda luz foi feita para iluminar, é por isso que Jesus diz, você é uma cidade edificada sobre um monte, não se esconde, você é um candeeiro, brilhe, coloque sobre a mesa, para que todos vejam, e ele termina dizendo, assim brilha a vossa luz, para que vejam as suas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está no céu. A luz aponta para a nossa vida, para o que estamos fazendo como obras, mas ela também aponta na direção de Deus, dizendo, tudo isso vem daquele que é o Pai das luzes. Então Jesus mostra o contraste desse mundo, esse mundo vive num sistema, nós somos diferentes, e por sermos diferentes, parecido com Jesus, nós abençoamos esse mundo. A partir do momento que nós decidimos ser igual ao mundo, nós deixamos de ser bênção, nos tornamos iguais. Era uma lição, e é assim que nós precisamos ver, qual é a realidade do nosso mundo, como vivem as pessoas do nosso mundo. As pessoas do nosso mundo, elas olham para este mundo como fonte de prazer, realização e alegria, e elas vivem buscando todos os dias uma autorrealização. Em um mundo onde se busca a autorrealização, somente aqueles que decidem viver de maneira oposta, sacrificando, podem abençoar este mundo com uma vida semelhante a Jesus. Ou a autorrealização vai influenciar a sua vida, ou o autossacrifício vai influenciar a sua vida. Como isso se aplica a você? Vamos lá. Você é cristão e decide se juntar a uma igreja. Quando eu digo igreja, é um lugar onde a reunião dos discípulos, onde se prega o evangelho, onde Jesus é o centro, onde a palavra de Deus é anunciada, nos moldes bíblicos, uma igreja. Agora surge uma pergunta pessoal. Você decidiu pertencer àquela comunidade por aquilo que ela oferece a você, ou por aquilo que você oferece a ela? Se você decidiu pertencer a uma comunidade por aquilo que ela oferece a você, você está procurando ainda autorrealização. Agora, se você decide viver uma comunidade de cristãos por aquilo que você vai oferecer, você decidiu pelo caminho certo, do autossacrifício. Notem, Jesus nos capacitou por meio do Espírito Santo com dons. E o dom que você tem, ou os dons, nunca é endereçado a você, sempre é endereçado ao outro. Nós temos um corpo, mas vários membros, e nenhum membro existe para si mesmo. Quando um coração começa a bater com mais lentidão, todos os outros órgãos padecem, todo o corpo padece, então nós vivemos em função um do outro. A compreensão da igreja deveria ser essa, a partir do que Jesus olha para nós, de um autossacrifício. Eu existo nessa comunidade para abençoar, para preencher e para servir. Se você olhar para si como uma autorrealização, você vai pensar em algum lugar por aquilo que ele precisa oferecer para você. Um outro exemplo, a escolha de uma profissão, de uma carreira profissional ou de uma faculdade. Se o objetivo seu for o quanto você vai ganhar, o quanto aquilo pode te oferecer, o status que aquilo te dá, você está edificando sobre um solo movediço, da areia, da sua autorrealização. E em algum momento isso vai ruir, mas se você entende que você existe nesse mundo para ser semelhante a Jesus, viver o autossacrifício, onde você abandonou a sua vida, os seus interesses, para viver o plano que Deus tem para você, a pergunta é diferente. O que eu posso oferecer ao mundo para glorificar a Jesus através disso? Isso poderá custar o seu tempo, os seus recursos, mas isso trará satisfação, alegria, e enquanto você faz isso, ainda que você esteja morto para esse mundo, você ganha vida diante de Deus. Uma outra exemplo, a maneira como você lida com a sua fé. Enquanto tudo está indo bem, muitos cristãos acreditam, vale a pena ele servir a Deus. Mas de repente, a vida dá um nó. As coisas começam a acontecer não tão bem assim. E muitos deixam a sua fé porque dizem, eu comecei e as coisas começaram a dar errado. Eu passei por situações e provações, e às vezes a gente ouve até questionamentos de outras pessoas dizendo, vocês são cristãos, mas por que vocês passam por isso? Se a sua fé estiver baseada na sua autorrealização, você nunca desejará sentir
tristezas, passar por sofrimentos e dificuldades. Se essa for a sua busca, você não está servindo a Deus, você está se servindo através de Deus. Agora, se a sua fé estiver baseada no convite que Jesus fez para você deixar tudo, segui-lo, não importa o que você passa, porque a nossa fé nunca se baseia nas circunstâncias, mas se baseia no caráter santo de Deus. E uma boa prova que a nossa fé é verdadeira, que o nosso Deus, às vezes, não dá nenhum motivo de nós passarmos por situações difíceis. E mesmo Ele nos amando, nós passamos por situações carrancudas e dificultosas, mas em todo momento Ele está conosco, ao nosso lado, e provando que a nossa fé é verdadeira, porque independente do que enfrentamos, o nosso sustento e o nosso alicerce é Deus, e não as coisas que Deus pode nos dar, sendo que Ele é o maior presente que nós recebemos, a sua companhia, independente do que acontece à nossa volta. Eu tenho plena convicção e confiança que essa é a segurança dos nossos irmãos que enfrentam nos seus países perseguidos, onde a sua fé é testada, provada, e eles correm perigo de perseguição e morte. A segurança deles é Cristo Jesus. Bom, você pode estar pensando como um cristão, mas isso não tem nada a ver com a gente aqui, nós somos totalmente diferentes. Exatamente. Mas o grande perigo nosso é o oposto àquilo. O nosso grande perigo é nós tentarmos ser grãos, ainda vivo, vivendo para si mesmo, não sendo o contraste desse mundo e sendo igual. Aqui não há perseguição, mas aqui existe algo tão assustador quanto a perseguição: a facilitação. Aqui não há perigo de morte, mas aqui você tem a chance de distrair a sua vida por inteiro e viver uma vida cômoda, sem qualquer abandono, sem qualquer entrega e renúncia. Nós estamos separados geograficamente, talvez culturalmente, mas o Evangelho não muda nem para eles, nem para nós. Eu e você precisamos ter a comunhão com Deus como o presente mais precioso que nós recebemos e que nada substitui a isso. Eu e você precisamos ter a compreensão que nós existimos para servir aos outros e não servir a si mesmo. Qual é o problema da autorrealização? O problema da autorrealização é aquilo que nós chamamos de idolatria. Você coloca no centro da sua vida aquilo que não é Deus. E às vezes você se coloca no centro da sua vida acreditando que tudo, qualquer pessoa e qualquer coisa deve estar a serviço da sua realização, do seu prazer e da sua alegria. Como isso se aplica a nós? Quando o seu desejo de ter sempre mais, de se satisfazer, de se saciar, à custa do outro, de qualquer coisa, você está fazendo de si mesmo um Deus, e não importa se são pessoas ou coisas, elas existem para te satisfazer. Quando você se vê no centro da sua vida, como alguém que precisa receber, satisfazer, você olha para o mundo e para tudo, até mesmo para Deus, como um devedor a você. E quando você olha para o mundo como ele deve a você, o que acontece? Você sai todos os dias da sua vida recebendo. Tua proposta de vida é receber o que isso pode me oferecer, o que eu vou ganhar, o que isso pode me dar. Mas a Bíblia nunca falou que nós devemos olhar para nós como alguém que precisa receber, mas nós somos devedores. Romanos 13 diz: não devais nada a ninguém a não ser o amor. O que Jesus está querendo dizer? O que a palavra de Deus está querendo nos ensinar com isso? Está querendo dizer que nós que devemos, então ao invés de nós sairmos recebendo, nós saímos pagando, entregando e servindo. E isso é uma esperança para nós, porque se nós entendermos que nós somos devedores, nós somos capazes de servir as piores pessoas, aquelas que todos viram as costas, porque nós olhamos para ela, não como alguém que nós temos que receber algo dela, mas como alguém que nós devemos algo a ela. É isso que é a lógica do Evangelho, é eu me ver como um devedor do amor de Deus às pessoas, e eu passar todos os dias da minha vida na procura de pagar, de servir e de me doar. Uma pergunta que eu faço a você: qual é a pessoa hoje que você trocaria a sua vida pela vida dela? Sendo mais claro, quem é a pessoa que você considera ter a vida que você sempre sonhou, que você sempre quis, que você diz assim: essa eu acho que é a vida que eu sempre desejo? Pensa comigo. A resposta foi Jesus? Ou foi outra pessoa? Se não foi Jesus, talvez no centro do seu coração ainda esteja a autorrealização. Mas se foi Jesus, Ele viveu
em sacrifício, se doando e se entregando. A vida dele foi o maior exemplo de alguém que se auto-sacrificou. E agora eu queria ler um texto com vocês em Lucas capítulo 6, por favor. Às vezes eu pergunto para uns meninos da nossa igreja jovem, eu falo assim, quem que é o seu melhor exemplo de alguém que você queria ter a vida? A primeira coisa que eles já pensam é alguém, tipo o Neymar, algum outro sujeito. Aí eu falo, deveria ser Jesus. Mas pode ser que o exemplo de Jesus esteja longe da lógica do nosso mundo, porque morrer com 33 anos, de uma forma cruel, não faz parte de Mamon, do Deus desse século, do Deus desse mundo, que muitas pessoas procuram. Lucas 6, do versículo 20. Nós vamos ler o versículo 20. Vamos lá. Então, olhando ele para os seus discípulos, Jesus disse-lhes: Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Agora pula para o versículo 24. Mas ai de vós, os ricos, porque já tendes a sua consolação. Ai de vós, os que estáis fartos agora, porque vireis a ter fome. Ai de vós, que agora rides, porque havereis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Jesus também está fazendo uma comparação. Aqui é o sermão da bem-aventurança nas lentes de Lucas. E ele faz uma comparação entre os filhos e os servos de Deus e os filhos e os servos desse mundo. E a comparação aqui que Lucas faz, ele está querendo dizer que os cristãos valorizam aquilo que o mundo desvaloriza. E o que o mundo desvaloriza, os cristãos valorizam. Então ele está fazendo um contraponto. E qual é esse contraponto? Na lista das coisas mais importantes na vida do cristão, essas primeiras coisas na nossa lista, elas são as últimas coisas na lista das pessoas do mundo. E as últimas coisas na lista do mundo são as primeiras coisas na nossa lista. Vamos lá. O que Lucas diz que está no topo da lista das pessoas desse mundo? Ele vai dizer ali no versículo 24 até o 26. Primeiro ele vai dizer: vós que sois ricos, poder e dinheiro ocupam o primeiro lugar na lista das pessoas desse mundo. E segundo ele vai dizer: quando todos te louvarem ou elogiarem, sucesso e reconhecimento está no topo da lista desse mundo. Concordam ou não? Agora, o que está no topo da lista de nós cristãos, segundo Jesus Cristo? No primeiro versículo, no 20, ele diz assim: vós pobres. Ele vai dizer que fragilidade e pobreza ocupam a primeira item da nossa lista. E depois ele vai dizer ali: quando todos os homens vos odiarem, sofrimento e rejeição, isto ocupa o topo, a prioridade da nossa lista. Percebe que a nossa lista é o oposto da lista do mundo. Percebe que a lista que Jesus passa dos filhos dele precisa ser invertida. Aquilo que para eles são, para esse mundo, Jesus valoriza as coisas eternas. A nossa lista é totalmente invertida, é um contraponto, é um contraste. E ele está dizendo: é só assim que vocês poderão abençoar esse mundo. Como isso aplica à sua vida? Vamos lá mais uma vez. Você tem algo terreno, por exemplo, um bom emprego, uma boa profissão, um bom rendimento, um bem material, uma posição prestigiada, e de repente surge uma crise, um corte na empresa, uma porta que se fecha, uma situação que de alguma forma você está prestes a perder isso que você tem de
terreno. Como você deve reagir? Se no centro do seu coração está a autorrealização, você fará qualquer coisa para não perder esse bem terreno. Ainda que precisa mentir, trair, trapacear e corromper. Agora, se você negou a sua vida, tomou a sua cruz, está seguindo Jesus, você vai lidar com o autossacrifício, e mesmo sabendo que não será fácil perder esse bem terreno, certamente isso pode causar danos para a sua vida, mas, segundo a ótica de Jesus, quando pobreza e sofrimento, fraqueza e rejeição se aproximam de você, cada vez mais perto você está do reino de Deus, cada vez mais próximo você está do reino de Deus. E é nessa hora que nós abrimos mão de algo terreno para receber algo valioso. É que estamos próximos do verdadeiro tesouro da nossa vida, a presença de Jesus. Na conversa de Jesus com aquele jovem rico em Lucas 18, Jesus diz algo muito interessante a ele. Vai dizer assim, ele vai dizer, Senhor, o que eu preciso para receber a vida eterna? E Jesus fala todos os mandamentos, ele diz, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Jesus coloca um contraponto, um contraste. Então agora te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O que Jesus está querendo dizer? Eu preciso que você perda algo. Eu preciso que você abandone algo. Eu preciso que você deixe algo. Irmãos, agora na minha vida pastoral, eu trabalhei sempre como auxiliar do meu pastor, mas agora na minha vida pastoral, às vezes as pessoas me procuram e a conversa pastoral muitas vezes é essa. Um menino me procura e fala, Igor, eu tenho um problema. Qual é o teu problema? Meu problema é pornografia. Eu não consigo vencer. O outro fala, meu problema é homossexualidade. Aí chega o marido e fala, meu problema é isso. Aí, alguns sempre argumentam que o problema dele é maior do que o problema de alguém. O pecado dele não é igual. E eu falo assim, não importa qual é o seu pecado. A primeira proposta que Jesus faz para a sua vida é você precisa entender se você tem um apetite para isso, um desejo maligno para aquilo, ou você vem dessa velha vida, nada dessa sua vida você pode levar com ele. Você tem que deixá-la toda. Então, se aquele homem tinha aquele desejo, se aquela mulher tinha aquele desejo, se aquele tinha aquele pecado, aquela prática, não importa, não tem nada na sua vida que você deve levar adiante. Você deve deixar tudo. Se você não deixar tudo, dificilmente você conseguirá viver uma vida verdadeira como discípulo de Jesus. E aqui Jesus está fazendo esse mesmo convite a esse jovem. Você precisa deixar isso. Por que Jesus está falando para ele abandonar a sua riqueza? O que Jesus está querendo dizer, falando assim, você precisa abrir mão de um tesouro terreno por um tesouro celestial. Você é capaz? A comparação que Jesus está dizendo que havia algo mais importante na vida dele. Jesus queria saber o que era mais importante na vida dele. Os tesouros desse mundo ou os tesouros celestiais? E quando Jesus diz isso a ele, pergunta, você consegue viver sem os tesouros desse mundo? A resposta dele foi, qual? Não. Porque diz que ele se retirou muito triste, porque possuía muitos tesouros. Essa expressão muito triste no original aparece mais uma vez somente na Bíblia. E é no instante que Jesus está no Getsemane, que ele vai dizer, a minha alma está angustiado, muito triste até a morte, em Marcos 14, versículo 32. Essa expressão, a minha alma está muito triste, é a mesma expressão que o jovem rico se retirou muito triste. O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo um contraste entre dois jovens, porque Jesus também tinha 32 anos nessa época. Qual o contraste? O jovem rico estava se sentindo muito triste, uma tristeza profunda, porque ele estava perdendo algo que ele acreditava não conseguir viver sem a riqueza desse mundo. O jovem Jesus estava perdendo algo que ele nunca também conseguiu viver sem, na cruz, a presença do Pai. Ele estava triste não porque ele estava indo para a cruz, porque a cruz, por um momento, o lançaria fora da presença do Pai, para que eu e você fôssemos recebidos naquele lugar. Então olha a diferença, Jesus está mostrando que diante do sofrimento, da fragilidade, diante do aperto, das injúrias, dos açoites, nós estamos cada vez mais próximo do reino de Deus. O que acontece quando você decide morrer para si e viver para Cristo? Quais são os benefícios do autossacrifício? Aqui eu concluo com vocês. O mundo
que busca a autorrealização, ele está sustentado pelo poder e riqueza. Poder e riqueza são capazes de influenciar pessoas, mas, por exemplo, um patrão tem poder, porque ele paga o seu salário. E ele diz para você, faça isso e nós temos que fazer. Correto? Alguém que possui dinheiro, às vezes ele influencia, ele manda, porque ele compra, e se ele pagou, ele tem o direito de influência. Ele tem o direito de alguém servi-lo, ele pode contratar, ele pode pagar. Então sim, poder e riqueza dão influência, mas essa influência não transforma ninguém, não muda a vida e não restaura corações. Agora surge uma nova proposta através do Evangelho, que é a proposta do autossacrifício. O que seria isso? Ainda que no mundo hostil e desigual, como o mundo que nós vivemos, os cristãos como nós devemos viver de maneira amorosa, de forma tão sacrificial, que as pessoas à nossa volta, que não creem ainda no Evangelho que nós cremos, que não confiam no Jesus que nós confiamos, logo não saberão ver o mundo sem a nossa presença. Porque mesmo nós sendo contraste, sal e luz, esse mundo ganha brilho, ganha sabor e ganha sentido por causa da nossa vida e por causa do Espírito Santo que move através de nós, quando nós vivemos e decidimos viver o Evangelho de Deus. Agora elas logo não saberão imaginar esse mundo em qualquer lugar sem a nossa presença. E é o contraste que dá sentido. Existe a carne, mas é o sal que dá sabor, que preserva. Existe a escuridão, mas é a luz que traz exemplo de esperança, de sentido e orientação. Assim, se nós vivermos de modo sacrificial, as pessoas passarão a confiar em você, porque perceberão que tanto eu e você não estamos interessados em nós mesmos por meio delas, mas nós estamos interessados na vida delas, ainda que custe a nossa vida, o sacrifício nosso para que elas possam receber vida. Essa é a dinâmica e o poder do Evangelho, é nós morrermos para dar vida, é nós negarmos para sermos aceitos, é nós esquecermos para sermos encontrados, é nós olharmos na direção do outro para que eles recebam aquilo que nós tanto desejamos. E quando isso acontecer, as pessoas começarão para você e serão atraídas pelo seu exemplo de vida, pela sua conduta, como você serve, como você perdoa e como você ama. E esse é o meio ou a influência que muda pessoas, bairros e até mesmo o mundo. Uma influência sacrificial de você dar a sua vida, é capaz de custar a sua vida para que outros possam viver. Quem foi o maior exemplo desse tipo de influência? O nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Como que ele lida com seus inimigos? Como que ele lida com a cruz? Como ele reage às perseguições? Como ele reage a todo esse mundo hostil que rejeitou a ele? Ele não fez conta de si mesmo. Diz que ele, existindo em forma de Deus, não fez por conta ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana. Foi obediente até a morte e morte de cruz. O que acontece com Jesus? Ele na cruz poderia convocar legiões de anjos para defendê-lo, mas ele abriu mão do seu poder. Ele ali poderia se autorrealizar e ouvir os insultos que diziam a respeito dele: desça da cruz, salva a ti mesmo. Mas na cruz ele não estava procurando uma autorrealização, ele estava fazendo um autossacrifício. Não era para ele viver, era para eu e você viver. Pelo fato dele não ter descido da cruz, nós recebemos vida, porque se ele descesse da cruz, o sacrifício ali estava anulado, mas ele foi obediente até o final, e por meio dele, como um grão de trigo cair na terra, morrer, eu e você recebemos vida. E ali na cruz nós vemos Deus derramar o seu amor e perdão, e ainda ele orava pelos seus inimigos. Se no centro da sua vida estiver um homem chamado Jesus Cristo, que morreu pelos seus inimigos, então a maneira de você viver vai ser dar a sua vida para que outros possam receber a vida de Jesus. O seu sacrifício influenciará o mundo através do seu exemplo e entrega. E o seu cristianismo será visto em qualquer parte do mundo por um dia, porque um dia você decidiu abandonar a sua vida e abraçar a vida de Jesus Cristo. E é sobre essa vida que existe o poder
de transformar o mundo. E é sobre essa vida que, ainda que custe a nossa vida, nós devemos viver e entregar para que Ele seja glorificado, exaltado e para que o mundo receba a recompensa do que Jesus fez. Então, quais são as duas lições para nós? O maior presente que nós temos, benefício, é Jesus Cristo. Nenhum outro é maior que Ele. Segundo, nós vivemos para abençoar o mundo, na direção do mundo, para que eles recebam esse mesmo benefício que nós. Quando nós vivermos assim, o mundo se encherá de luz e esperança. Onde quer que nós estejamos, nós podemos influenciar. A nossa oração para que os nossos irmãos norte-coreanos deve ser essa, que eles continuem sendo contraste, porque é o contraste que vai transformar. E para nós também, diante das facilidades desse mundo, diante das recompensas desse mundo, diante dos caprichos e oportunidades que surgem para nos autorrealizar, nós venhamos decidir: eu não existo para me autorrealizar, eu existo para glorificar a Jesus e abençoar o mundo. Vamos orar por um instante? Pai, na autoridade da Tua santa palavra, Deus, nessa reunião dos Teus santos, eu quero Te agradecer, Pai, porque a nossa fé foi encorajada pelos nossos irmãos norte-coreanos. Eu sei que nós estamos tão distante da realidade que eles passam. Mas, Senhor, eu queria que nós, como cristãos, aproveitássemos a oportunidade para também, num mundo onde existem tantas facilidades, nós sermos o diferencial, o contraste. No mundo, Deus, onde que as famílias são desfeitas por um novo prazer, por uma nova realização, nós venhamos recusar ser igual. No mundo onde a proposta para os jovens é eles ser conhecidos e ter sucesso, nós venhamos desejar ser diferentes. No mundo, Deus, onde todos caminham rapidamente à procura dos seus interesses, o nosso coração vem estar apegado a Cristo. Quando o mundo olhar para nós cristãos, onde Cristo está, eles possam ver não somente o título de cristão, mas a vida de Cristo em nós. De homens e mulheres jovens que vivam um alto sacrifício, que decidiu abandonar a sua vida com os nossos interesses egoístas e com os nossos próprios sonhos, para viver os seus planos, suas promessas e aquilo que o Senhor tinha para nós antes de nós nascermos, Pai, para o qual nós fomos predestinados para viver as suas boas obras em amor. Senhor, torna-nos uma igreja sal, torna-nos uma igreja luz, para onde nós chegarmos, nós possamos vencer as trevas, nós possamos vencer o mundo, nós possamos vencer a carne, e nós possamos ali anunciar a Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e o Senhor venha a ser realizado através de nós. O Senhor venha estar satisfeito com a nossa vida e ser glorificado por meio de nós, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor é na nossa vida. O Senhor é o maior presente que o Pai nos deu. O nosso privilégio é servir um ao outro, porque o Senhor nos deu a maior recompensa. Nós já estamos satisfeitos em Ti. Não há falta nenhuma, o Senhor nos satisfaz, e o nosso desejo é compartilhar tudo aquilo que o Senhor é, através de nós. Obrigado, Deus, por essa manhã, abençoe todos os meus irmãos com a Tua presença, e com o Seu poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Querido, fica de pé em nome de Jesus. Eu, dentro daquelas lembranças que você já sabe que eu vejo dentro do Facebook, eu me deparei com uma frase que foi dita pela Margareta de Vardana o ano passado, durante a nossa conferência missionária, que existe uma coisa pior do que o sofrimento. E a resposta dela foi o conforto. E é interessante que, ao olhar para a vida desses irmãos, eu me lembro de um pastor egípcio que, não sei se ainda ele está no Brasil, mas ele passou um tempo aqui no Brasil. Ele dizia que aqui é mais difícil servir Jesus aqui do que servir Jesus no Egito, debaixo de perseguição. Eu já disse isso aqui para vocês, porque aqui as ofertas são muitas.
E nós nos encontramos, irmãos, como cristãos, muitas vezes distraídos e com a nossa lã, como ovelhas de Cristo, presas, né, nos arames farpados deste mundo. Me lembrou de uma frase que Paulo escreve para Timóteo, onde ele diz assim, que aquele que é alistado no exército do Senhor não se embaraça com coisas desta vida. Sim, nós trabalhamos, estudamos, estamos lidando com as coisas desse mundo, temos família para cuidar, obviamente. Mas essas coisas não podem ser um embaraço no que diz respeito ao nosso progresso espiritual e à nossa vida espiritual. Portas abertas, o irmão André especificamente faz uma coisa interessante. Eles não tiram os irmãos perseguidos dos países onde eles estão sofrendo para levar para lugares mais confortáveis. Eles são contra esse tipo de coisa. Porque eles entendem que a igreja ali, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, tem que continuar sendo luz naquele lugar. O que nós temos que fazer é apoiar os irmãos que estão ali naquele lugar. Amém? Que a nossa vida seja inspirada a servir a Deus e viver para Cristo como a vida desses irmãos tem sido. Chega perto da pessoa da sua família que está aqui nessa manhã para nós orarmos juntos. E eu gostaria que hoje, especificamente, a nossa oração não fosse para Deus nos dar um melhor emprego, para Deus curar alguém que está doente na nossa casa, para que alguma coisa, né, de sobrenatural acontecesse nesse aspecto. Que a nossa oração hoje, como família, fosse para que a nossa vida como família fosse uma vida aprovada pelo Senhor e fosse uma vida vivida entregue a Deus. Vamos fazer isso nessa manhã? Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã. E nós estamos agradecidos pela palavra que recebemos hoje nessa manhã, pela instrumentalidade do Teu Filho. Muito obrigado porque o Teu Espírito tem falado essas coisas ao nosso coração como igreja, e isso não é de hoje. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que as nossas famílias, de fato, sejam famílias que se levantem para viver aquilo que é o Teu querer, aquilo que é a Tua vontade. Que nós possamos entender que nós já recebemos o melhor da Tua parte. Nós temos Jesus, nós temos tudo e nós Te louvamos por isso. Senhor, que haja em nós a consciência de que nós temos que nos levantar como família para abençoar a vida de outras pessoas. Senhor, eu oro para que os tentáculos do conforto, Senhor, sejam quebrados em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que nós possamos sempre pensar naquilo que é o Teu querer, que a nossa vontade não esteja em primeiro lugar, que nós amemos os verbos que o Senhor ama, entregar, dar, sacrificar, viver para Ti. Nós oramos pedindo isso diante da Tua presença nessa manhã. Que cada um de nós sejamos levantados como um testemunho da Tua graça, de que nós vivamos de fato debaixo desse Espírito de Cristo, que tenta ganhar a cada dia, cada cômodo, cada lugar do nosso coração. Nós rogamos pedindo isso ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.